Fala, galera do Luizinho. E aí, estão com saudade de mim? Eu tô com saudade de vocês. Bem, resolvi fazer essa videoaula porque a gente tá num tempo parado, né, de quarentena, e é importante que a gente fique em casa. Como eu tô aqui em casa e tem um quadro aqui, então vou fazer uma videoaula. Cássio pediu pra gente fazer uma atividade, ok? Com vocês, nossos professores, fazer uma atividade com vocês, de meio online. E aí, nesse caso, eu decidi fazer umas videoaulas para poder explicar esse conteúdo e dar seguimento ao conteúdo que a gente estava vendo em sala de aula. É importante falar para vocês que essa aula aqui, ela não substitui como dia letivo as aulas de vocês presenciais, mas já vai ajudar vocês a preparar os assuntos que viriam a seguir, que é a sequência do conteúdo que viria, e também para explicar para a atividade que eu vou mandar, ok? Espero que goste da aula, depois dá um feedback aí, dizer se o que foi bom, o que foi ruim, para a gente mudar e ir fazendo várias aulas. Essa aula aqui será para o dia, na quinta-feira agora, ok? Eu não sei se é dia 2, acho que é isso. Mas será nessa quinta-feira agora essa aula, vocês vão assistir. Vou fazer, além dessa aula aqui, vai ter outras aulas explicando a atividade e também a correção da atividade já feita em vídeo. Tomara que dê tempo, né? Vamos lá. A gente parou em que assunto? A gente estava vendo os conjuntos numéricos. E os naturais, os inteiros. Iam começar os números racionais. Quer dizer, algumas... cheguei até a começar um pouco. Aí depois teve a parada obrigatória que a gente teve. Vamos lá. O que acontece? A gente viu que os números racionais é basicamente o conjunto de todo número fracionário. Ou seja, todo número que eu consigo colocar ele na forma de fração, ele vai ser um número racional. Lembrando que o numerador, que é a parte de cima, pode ser qualquer número inteiro, ou seja, quem são os inteiros? Os negativos, os positivos e o zero, né? Sem vírgula. E o denominador vai ser qualquer número inteiro, porém, embaixo não pode ser zero. Então, na fração, você pode ter qualquer número inteiro em cima e qualquer número inteiro embaixo, com exceção do zero. E aí, nesse caso, a gente vai ver agora as 6 operações matemáticas, aritméticas, né, nesse conjunto, que são adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Lembrando que o jogo de sinais aqui também é válido, ok? Então aqui segue como? Vejam, lembrem que para adição e subtração, que é o que a gente vai ver agora, o jogo de sinal funciona de um jeito, e para multiplicação e divisão, o jogo de sinal funciona de outro jeito, ok? Como adição e subtração, o cálculo é feito da mesma maneira, eu já coloquei os dois ao mesmo tempo. Mas multiplicação vai ser de uma maneira, diferente de divisão, que vai ser de outra maneira, e assim sucessivamente, ok? Vamos lá, para eu poder fazer uma adição e subtração de frações, é obrigatório que o denominador, ó, o número de baixo, sejam iguais. Se eles não forem iguais, você vai ter que fazer um MMC, que a gente vai ver lá na frente, para tornar eles iguais e aí poder fazer o cálculo. Mas é obrigatório ter todos eles iguais. Se forem iguais, aí você consegue dar seguimento ao cálculo. Por exemplo, aqui eu tenho o 12 sétimos negativo, menos 8 sétimos, mais 5 sétimos. Como é que eu faço aqui? Primeiro, olha se são iguais. Sendo iguais, você vai fazer o seguinte, vai fazer da ordem do primeiro que vem da esquerda para a direita, ok? Então vamos lá. Sinais iguais, sabemos que dá o quê? Dá mais. E aí fazemos. Repete o de baixo, gente. Não soma o de baixo, ok? Não é porque o jogo de sinal deu mais que vai somar o de baixo. O de baixo sempre repete, por isso tem que ser igual. Porque se for diferente, como é que você vai repetir alguma coisa? Então repete o de baixo. E como deu mais, somos de cima. Então 12 mais 8, 20. Quem tem maior módulo? 12. Pega o sinal dele. Ok? E aí, ó, como eu não usei essa outra fração, eu vou repeti-la. Ok? De novo, os denominadores são iguais, repete denominador. Sinais diferentes, conta de menos. 20 menos 5, 15. Ok? Em módulo, quem é maior, o 20, pega o sinal dele. Logo, a resposta aqui é menos 15 sétimos. Vamos lá. Dando seguimento aqui à adição e subtração de números racionais, aqui nós temos mais pelo menos 2 exemplos com o mesmo denominador. Lembrando, para eu poder fazer adição e subtração, é obrigatório que o denominador, seja o número de baixo, sejam iguais. Ok? E aí, se nós temos só a adição e subtração, a gente sempre resolve da esquerda para a direita.
Ou seja, começa resolvendo esses dois e esses dois repetem. Nunca tenta fazer tudo de vez. Porque, primeiro, quando você está aprendendo, você tem que fazer aos poucos. Então, não tem lógica você estar aprendendo e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Vai no seu tempo, vai na sua calma, vai treinando. Com o passar do tempo, você consegue fazer mais rápido. Mas, a princípio, você tem que ir fazendo aos poucos. Então, primeiro eu somo esses dois, que na verdade, sinais diferentes, conta de menos. Então, não vai ser uma adição, vai ser uma subtração aqui. Lembrando, sempre repete o número de baixo. 2, 3 menos 2, 1. Sinal do maior, mais 3. Repete os outros dois, ó, tranquilamente. O sinal do maior módulo, maior é 3, pega o sinal dele. De baixo é igual, repete de baixo. Sinais diferentes, conta de menos. 7 menos 1, 6. Quem tem maior módulo, 1 ou 7, ou seja, maior sem sinal, o 7. Pega o sinal dele. Repete o outro. Sinais diferentes, conta de menos. 6 menos 6, 0. 0 não tem sinal. E é claro que, nesse caso, 0 sobre qualquer número, não importa o número, a resposta é sempre 0. Ok? Então, recapitulando, primeiro, faz sempre, se não tiver outra operação, sempre da esquerda para a direita, de 2 em 2. Okay? E repetindo quem você não utilizou. E lembrando que sempre repete de baixo. Você não aumenta, você não diminui. Simplesmente repete o número de baixo. Aqui no exemplo 3, a gente tem uma situação interessante. Nós temos parênteses. Normalmente, parênteses é para dar prioridade à resolução de alguma coisa ou separar sinais. Nesse caso, esses parênteses estão para separar sinais, ok? Eu tenho uma adição e o menos dessa fração. Então, para não ficar junto, a gente bota um parênteses. Então, a primeira coisa, quando você tem assim essa situação, é retirar os parênteses, ok? E aí, aqui vai ficar o sinal qual? Não fica os dois. O sinal que fica é o que der no jogo de sinais, ok? Então, aqui nós temos, esse aqui só tem esse sinal, então vai ficar menos 15 meios, okay? 15 meios, mais com menos dá menos, menos 9 meios, menos com menos dá mais 5 meios. Ok? Então, toda vez que eu tiver dois sinais separados por parênteses, você vai colocar o que der no jogo de sinais. Chegando aqui, só tem conta de mais e menos agora, né? Então, a gente vai fazer como a gente aprendeu. De 2 em 2, da esquerda para a direita. E, nesse caso, a gente dá a prioridade ao seguinte. Repete de baixo, dá a prioridade seguinte. Tá? Repete de baixo. Sinais iguais dá mais, então a conta é de mais, é uma adição. 15 mais 9 dá 24. Quem tem maior módulo? 15. Qual é o sinal dele? Menos. E repete aqui o outro. Okay? De baixo é igual. Repete. Sinais diferentes. Conta de menos. 24 menos 5. 19. Quem é maior? Em módulo, 24. Pega o sinal dele. E a conta acabou aqui. Okay? Então, essa foi a primeira parte de adição e subtração. Que é, no caso, os denominadores têm que ser iguais para poder fazer a conta. E caso eles não sejam iguais, que vão ser agora os exemplos 4 e 5, você vai ter que fazer um MMC, ok? Pronto, gente. Dando seguimento à nossa aula aqui, no exemplo 4, faremos a soma e subtração de frações com denominadores diferentes. É importante frisar que eu só posso fazer conta de mais e menos, ou seja, adição e subtração, se os denominadores forem iguais. Nesse caso, só esses dois são iguais. Esses dois, ou melhor, esses dois junto com esses aqui são diferentes. Então, o que a gente acontece? Você tem que fazer um processo chamado de MMC. Esse processo é para que deixar todos eles com os mesmos denominadores, ou seja, com o mesmo número de baixo, iguais, para que você possa fazer a conta. É por isso que a gente faz o MMC. Só faço o MMC em conta de adição e subtração. Multiplicação não é obrigatório fazer MMC, não é nem necessário, nem não é obrigatório, não é necessário. Você não vai fazer de jeito nenhum MMC, nem multiplicação, nem divisão, nem potência, nem radiciação. Ok? Então, o que consiste? Eu coloco esses números dentro de um quadro, ou melhor, tipo uma tabela, okay? Dessa maneira aqui. E vou colocar números primos nessa ordem aqui. E vou fazer com que esses 4 números fiquem somente com o número 1, 1, 1 e 1. Só sobre números 1
aqui embaixo. E aí a gente consegue calcular o MMC. Os números primos que podemos usar aqui são os seguintes números: 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. São infinitos números primos. Normalmente, esses aqui, esses 5, são os mais importantes que você tem que decorar, ou melhor, memorizar. Eu vou mostrar um processo de fazer com que vocês aprendam a divisibilidade numa aula à parte, ok? Então, se alguém tiver dificuldade nesse MMC, vai ter uma aula à parte mostrando só como fazer o MMC e quais as dicas que você pode fazer para fazer um MMC bem rápido, ok? Esse MMC é bem simples. Eu vou botar um número aqui que dá para dividir, algum deles, pelo menos um, dá para dividir por esse número. O primeiro número que eu tento é 2. Então, algum desses números dá para dividir por 2? Dá. Então eu coloco 2 aqui. Esse e esse são números pares. E números pares são divisíveis por 2. Então por isso eu coloco 2. E quem tem uma divisão exata eu coloco. Então, ó, 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 2, 3. 3 não tem uma divisão exata. Então você repete o 3. 2 dividido por 2 dá 1. Ok? Algum deles dá para dividir por 2 ainda? Não. Então eu vou para o próximo número. O próximo número é 3. E aí, nesse caso, eu vou colocar o próximo número, que é 3. Por quê? Porque esses 3 números dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E 3 dividido por 3 também dá 1. Esse 1 repete. Quando todos eles ficarem com o número 1, então acabou o MMC. Você vai multiplicar os números que estão aqui. Então, nós temos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, a resposta do MMC é 6. Essa resposta aqui vai ser um número que vai ficar embaixo de todas as frações, ou seja, o denominador. Então, aqui eu tenho mais fração, menos fração, 6. Todos eles vão ficar com o número 6, ó. Perceba que eu faço a repetição do sinal, mas no denominador eu sempre vou colocar 6. Por quê? Porque o MMC deu 6. Aí eu faço a divisão agora. Agora eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar esse número e vou dividir pelo antigo denominador. Ou seja, eu pego esse número e vou fazer a divisão pelo antigo denominador. 6 dividido por ele mesmo, todo número dividido por ele mesmo dá 1. E aí a resposta que dá, eu vou multiplicar com o número de cima. 1 vezes 5, 5. 6 dividido por 6 também dá 1. 1 multiplicado com o de cima, 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. E aí eu multiplico com o de cima, ó, a resposta. 2 vezes 4 dá 8. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes o de cima, que é 1. 3 vezes 1 dá 3. E agora nós temos as 4 frações, todas com o mesmo denominador. E aí, nesse caso, agora a gente vai seguir o cálculo normalmente. Ou seja, faz primeiro os 2 da esquerda, mais da esquerda, repete o resto. Sinais diferentes, repete o de baixo. Sinais diferentes, dá menos. 5 menos 1, 4. Sinal do maior, que é 5. Repete, menos 8 sextos, mais 3 sextos. Igual a... Eu vou apagar aqui essa parte do MMC. Acho que isso aqui agora não é mais necessário. Até porque o quadro é pequeno. Não vai dar para pegar esse espaço todo. Vamos lá. São iguais. Repete o de baixo. Sinais diferentes. Conta de menos. 8 menos 4. 4. Mantém o sinal do maior. Sinais diferentes. Conta de menos. 4 menos 3. 1. O de baixo sempre repete. Mantém o sinal do maior módulo. Ok? Esse exemplo foi o exemplo 4. Eu vou fazer mais um exemplo aqui com sinais ou com denominadores diferentes. Então vamos lá. Continuando aqui com o nosso exemplo 5, número 5, ok? Vamos fazer. Primeiro vamos dar fim nesses parênteses aqui. Nesse caso aqui, ó, eu vou tirar o parênteses. Aqui não tem importância, não acontece nada de diferente. Aqui, a gente sabe que quando vai ser para tirar o parênteses, coloque dando no jogo. Então, mais com menos, sinais diferentes dá menos. E aqui, sinais iguais, mais.
É como se fosse uma multiplicação aqui, ou melhor, a regra que funciona aqui é como se fosse a da multiplicação. Vamos lá, eu não posso somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. E nesse caso, eu vou partir por um MMC desses três números. Então, eu tenho aqui 5, 3 e 6. Primeiro número que eu coloco, se vocês lembram, é 2, se der. E eu posso colocar o 2, porque esse não dá para dividir por 2. Não é divisão exata. Não é a divisão exata, mas 6 dá para dividir por 2. Ok? Então, eu coloco o 2 aqui. Como esses dois não dão para dividir, eu vou repeti-los. 6 dividido por 2, 3. Eu não posso mais colocar o número 2, porque nenhum dos três números dá para dividir por 2. Então, para o próximo número, que é o número 3. Como esses dois dá para dividir por 3, eu coloco 3 aqui. Vou repetir o 5. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Posso colocar o 3? Não. Porque o 5 não dá. E o 1 também não dá. Vou para o próximo número, que é 5. 5 dividido por 5, 1. 1, 1. E agora que acabou todo mundo com 1, eu vou multiplicá-los. Então, 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, o MC deu quanto? O MC aqui deu 30. Vou colocar 30 embaixo de todo mundo agora. Então, aqui, ó, menos 30, menos 30, mais 30. E aí, lembrando, eu divido pelo número que está no antigo denominador e a resposta multiplica com o de cima. Ou seja, eu vou dividir esse por esse. 30 dividido por 5 dá 6. E a resposta eu multiplico pelo de cima. 6 vezes 12, ora, 60, 72. Creio que é isso. 72. Ok? 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 7, 70. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 31, eu vou até fazer a conta aqui, mas vai dar 155. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Ok? Pode fazer também continha. O que não pode é errar ou pescar. Mas na hora de aprender, pode até contar nos dedos, ok? Não tem problema. Vou pegar o apagador aqui. Isso aqui não tem importância. Todos eles têm o mesmo denominador, agora a gente pode dar seguimento às contas de mais e menos. Sinais iguais dá mais. Não quer dizer que vai ficar positivo, ok? Repete de baixo. 72 mais 70, 142. Quem é maior, 72, pega o sinal do maior. Repete, perdão, dá um espaço para o sinal. Repete de baixo. Sinais diferentes, conta de menos. 155 menos 142 dá 13. Coloca o sinal do maior. Quem é maior em módulo? 155. Então, mais 13 sobre 30. Espero que tenha entendido. Então, até agora, o que foi que a gente viu? A gente viu que para somar ou subtrair duas frações, eles têm que ter o mesmo denominador. Se tiver, repete o número de baixo, soma, subtrai o de cima e conserva o sinal do maior em módulo, ok? Se nós tivermos parênteses aqui, nesse caso, nós fazemos o quê? Nós pegamos e colocamos o que der no jogo de sinais. A gente substitui os dois, tira o parênteses, substitui os dois e coloca o sinal que der no jogo de sinais. E se tiver frações que vão somar ou subtrair com denominadores diferentes, a gente vai ter que fazer o MMC, ok? Que é esse processinho aqui. E aí a gente acaba transformando todos com o mesmo número, com o mesmo denominador, e aí a gente pode fazer a conta, ok? Espero que tenha entendido e vamos dar seguimento ao conteúdo.